Deus é bom todo o tempo. Hoje eu quero trazer uma mensagem que de fato toca muito meu coração. Eu estava vindo para cá, Deus colocou essa mensagem no meu coração. Eu não sei se você já ouviu falar sobre Betesda, a cura do paralítico de Betesda. Betesda era conhecido como um lugar onde havia muitos enfermos, muitas pessoas com necessidade, e acontecia que eles ficavam cercados naqueles tanques, aonde existia naqueles tanques água, e que de tempo em tempo as águas eram tocadas, e aquele que mergulhasse primeiro, ele era curado. E Jesus entrou naquele lugar. Jesus decidiu ir num lugar aonde as pessoas tinham necessidade dele. E sabe, um dia eu e você, nós estivemos nesse lugar. E talvez você possa estar aqui e uma área da sua vida pode estar precisando também de um toque especial de Jesus. Todos nós estamos, na verdade, direcionados para que a nossa vida seja transformada por completo. Mas, vamos ser sinceros, e a gente não ser hipócrita nesse sentido, muitas vezes nós temos facilidade que Jesus toque algumas áreas da nossa vida, e algumas outras a gente tem um pouco de certa dificuldade de permitir um toque do Senhor. Mas nessa noite eu quero dizer para você que Ele vai entrar naquele quarto escuro, na minha vida e na sua vida, aquele quarto que fica fechado, que ninguém entra, ninguém toca. Ou eu não sei se já aconteceu com você, mas se eu chegar para você e falar assim, depois do culto, eu vou comer um lanche lá na tua casa. Aí você vai falar, ok. Rapaz, você vai olhar para sua esposa, como que ela chama? Como você chama? Ana Paula. Fala, Ana, vamos correr, chegar, que a gente tem que arrumar as coisas, porque nós vamos ter visita. Ou só acontece lá em casa? Sem contar que Ana Paula e Reinaldo, além de chegar e dar uma catada, que a gente dá aquela catada, a gente ia pegar e fechar a porta do corredor, para ficar só no lugar que nós limpamos, organizamos. Porque se for muitas vezes entrar no quarto, Jesus, misericórdia e glória, porque tem vezes que não dá, amém? Só acontece lá em casa, meu irmão? Ou sua casa, você chegar lá, a cama está totalmente posta, as roupas estão em todas no lugar, você arrumou todos os quartos dos filhos, colocaram, está assim lá? Talvez pode estar hoje, se você for o dia da limpeza, mas se não for o dia da limpeza, eu tenho certeza que é o dia a dia. Mas por que eu estou citando isso? Porque eu e você precisamos entender que uma vida cristã é no dia a dia. A vida cristã não é uma faxina que você faz uma vez só. A vida cristã é decidir todos os dias dar um passo na direção de Cristo Jesus. E quando nós falamos que nós já estivemos num lugar de sofrimento, ou um lugar de não conhecer a Cristo, de fato a palavra nos fala que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: todos nós um dia, se você está aqui e não confessou Jesus como Salvador ainda, você está ainda na posição de pecador. Mas a partir do momento que eu confesso Jesus, nós mudamos a nossa posição. Nós nascemos de novo e de pecador nós nos tornamos filhos de Deus. E esse lugar de pecador é a Betesda. É o lugar da necessidade, é o lugar da maldição, é o lugar onde nós não temos a solução das coisas. Mas a partir do momento que eu e você fomos salvos, a solução dos nossos problemas já foram liberadas através de Cristo Jesus na nossa vida, através da salvação. A questão é que muitas vezes nós somos tendenciosos a voltar em Betesda. Porque eu não sei se você sabe, mas abra comigo lá João capítulo 5, eu quero ler essa passagem com você.
Eu vou ler junto com você, você consegue colocar, Irene? Eu vou ler junto com eles, e vai ser alguns versículos, então você vai me acompanhar, se você quiser abrir na tua Bíblia aí, mas vai estar ali. Vamos lá, João capítulo 5, versículo de número 1. Aleluia. João 5, 1. Chegamos lá? Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Versículo número 2. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado hebraico Betesda, o qual tinha 5 pavilhões. Nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando, e a primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que estivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Versículo de número 7. Respondeu-lhe os enfermos: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água se agita, pois enquanto eu vou, desce outra à minha frente antes de mim. Então disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Versículo de número 9. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se em pé a andar, e aquele dia era sábado. Olha para mim, que história extraordinária, que sobrenatural se manifestando. Mas eu deixo dizer algo para você. Talvez, se você parar para pensar e lembrar um pouco, nós já tivemos nessa posição, ou se você ainda não se despertou, se desperte hoje em nome de Jesus, de que uma posição de desconforto, uma posição de talvez algo não está alinhado, como o seu coração deseja que está, e quando Deus fala ao seu coração, você vem na igreja, ou você escuta uma mensagem, ou uma palavra, que diz: é possível você sair dessa situação, é possível você restaurar o seu casamento, é possível você prosperar, é possível que um milagre do Senhor aconteça na sua vida, é possível que você seja curado, é possível que as coisas se alinhem, é possível que o mal se torne bom, é possível resgatar os seus filhos, é possível, e talvez venha na tua boca: ah, mas Senhor, quando eu tento resolver a minha parada, vai outra à minha frente e toma, e acontece com ele e não acontece comigo. Sabe, hoje eu quero quebrar esse biscoito na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Jesus está disponível para cada um de nós, e Ele está perguntando para mim e para você nessa noite: o que queres que eu te faça? E se nós entendermos o poder disso, nós vamos entender que está na nossa decisão de posicionamento transformar a realidade da nossa vida. Sabe, quando nós perguntamos algumas coisas, hoje eu fiz uma reunião onde teve a possibilidade da pessoa que estava conduzindo a reunião, estava numa consultoria com o pessoal, e ela fez algumas perguntas para mim. E sabe aquelas perguntas profundas? Quem já recebeu uma pergunta profunda? Que é aquela que você fala assim: rapaz, o que eu respondo agora? Né? Uma pergunta onde ela faz você refletir a respeito do que você está vivendo, e os desejos de fato que estão no teu coração. Sabe, se eu chegar para você e perguntar: você deseja que Deus opere algo na sua vida? Rapaz, todos nós desejamos. Mas aí eu posso falar para você e perguntar mais um pouco, mais uma pergunta, e dizer: o que você quer que Deus faça por você? Aí a primeira coisa que começa é: rapaz, eu peço pela minha família, eu peço pela minha saúde, eu peço para recursos para chegar, eu peço pelo meu filho, eu peço por o quê? Para onde eu começo? E de fato Deus quer tocar todas as áreas da nossa vida, mas nós precisamos entregar para Ele, querido, e saber que nós temos um Deus que opera em nosso favor. É que às vezes nós não nos colocamos de fato no lugar de consagrar nossa vida ao Senhor, ou o lugar de consciência que Ele está conosco, ao ponto de manifestar nas nossas vidas aquilo que Ele quer que eu e você vivamos, que é a plenitude dEle. Uma coisa que eu e você podemos assumir, assume comigo nessa noite: a palavra diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo,
Jesus dizendo: eu venci o mundo. Mas quem já aprendeu que existe o dia mau? Quem já aprendeu que existe um dia de aflição? Quem aprendeu que não controla algumas coisas? E quem já quis controlar tudo, levante sua mão e revela o seu pecado aí. Tem, né? Todo mundo riu para mim. Por que será? Quem já fez um plano e o plano não saiu conforme você fez? Você não controla tudo, querido. Você não controla todas as coisas. E de fato, esse é o grande segredo da vida de um cristão. Quando eu entendo isso, eu deixar a minha vida na mão daquele que controla assim todas as coisas, que é Jesus. E sabe, Ele tem o poder de manifestar em nós aquilo que nós temos dedicado e colocando fé, e segundo a palavra dEle, de manifestar aquilo que Deus tem para nós. Acontece que muitas vezes nós sempre nos colocamos no lugar de vítima, ou no lugar de fragilidade, no ponto de que não tem algo a ser feito. Deixa eu dizer algo para você nessa noite, já que você veio, você vai receber essa quentinha, e a primeiro ouvido que escuta é o meu. Pare de entender, de colocar que não tem a solução para algo, ou pare de colocar obstáculos naquilo que Deus já disse que é capaz de realizar na sua vida e na minha vida. Porque a palavra diz que maior é o que está em nós do que está nesse mundo. E ela diz também que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ele já nos deu a vitória. Ele já nos deu a solução das coisas. Mas nós precisamos acompanhar isso de fé. Sabe uma coisa que tem muita diferença? A palavra, Jesus, ele pregou em alguma cidade. E tem uma passagem onde ele chegou numa cidade que ele não pôde operar milagres. Você já ouviu sobre isso? Jesus foi num lugar, mas Jesus era todo poderoso e ele não pôde operar milagres. Ele operava milagres em todo lugar que ele ia, mas nessa cidade específica não aconteceu grandes milagres, e de fato aconteceu de uma maneira diferente. Ele não operou a graça e o favor, aquilo que estava disponível dele, não operou naquele lugar. O problema estava em Jesus? Por favor, fala não. Mas ele encontrou um lugar que as pessoas não criam. Ele encontrou um lugar de ausência de fé. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você precisa entender que a palavra diz que o justo viverá pela fé. Quem é esse justo? É você. Se o Senhor não encontrar fé em você, Ele não pode operar. Porque o que move Deus não é lamentação, não é problema, não é tristeza, não é estar aflito. Não, o que move Deus se chama fé. O que move as águas, o que move as coisas em nosso favor se chama fé. E sabe, às vezes, e nessa passagem ele fala que foi ministrada a palavra. Você está aqui, a palavra está sendo ministrada. Mas se você não acompanhar fé à palavra, ela não servirá de nada para você. Nós estamos aqui numa quantidade de pessoas, aonde cada coração aqui está absorvendo uma mensagem, sabia? O Vitor está aqui, está recebendo isso de um jeito, o Reinaldo está aqui, né? Está aqui, está recebendo de outro, o Ricardo de outro, a Elaine de outro, a Márcia de outro, a Gil de outro. Cada um de nós está recebendo essa mensagem. Eu não sei se Reinaldo está acompanhando fé, se Ronaldo está acompanhando. Eu não sei quem está acompanhando fé aquilo que está recebendo. Deus não faz acepção de pessoas, mas faz acepção de fé. Se a Kátia misturar fé a essa mensagem, ela vai ser poderosa para produzir algo na sua vida e no seu coração. Mas se ela não misturar fé, não vai servir de nada. E eu e você, quando nós colocamos isso como padrão na nossa vida, eu vou fazer uma pergunta, hoje inclusive ele está aqui.
quando nós estamos no meio de uma decisão de algo, quando algo sobe, que nós temos vontade, um negócio aparece, uma decisão importante na empresa, uma decisão importante no seu trabalho, uma decisão importante de mudança, assumir um aluguel maior, tomar uma decisão de mudar, assumir um lugar maior, tomar uma decisão de mudar de emprego, ou ter uma conversa difícil com o marido, ou ter uma conversa difícil com o filho, ou ajustar algumas coisas, ou resolver uma parada. Quem sabe o que é resolver uma parada? Meu irmão, se você não acompanhar a fé no teu coração e crer naquilo que Deus está colocando na sua vida, nem comece a resolver isso. Porque senão você vai se colocar no lugar de Betesda de novo. E que lugar é esse, pastor? É o lugar de não acreditar que é possível acontecer com você. Agora, entenda, existem coisas na nossa vida que são direções do Espírito Santo para nós. E Ele fala conosco. Quem crê que o Espírito Santo fale conosco? Mas aquilo que é a vontade de Deus é curar? Fala assim, por favor. A vontade de Deus é salvar? A vontade de Deus é prosperar os nossos caminhos? A vontade de Deus é que a gente tenha uma família funcional? A vontade de Deus é que você viva em alegria? A vontade de Deus é que você perdoe? Agora deixa eu dizer algo para você. A vontade de Deus de você alugar um imóvel ou não, depende. Seja guiado pelo Espírito. Aí existe uma voz específica para que você tome uma direção para a direita ou para a esquerda, seguindo algo que vai gerar como convicção no seu coração. Mas a vontade plena dele é que você prospere. Meu irmão, eu estou dando aconselhamento aqui no culto agora. A vontade dele é que você prospere, mas não quer dizer que você tem que mudar de lugar, mas também não quer dizer que você tem que ficar no lugar que você está. Você precisa ser guiado pelo Espírito Santo, porque talvez seja um momento que você cresça e você precisa mudar de lugar. Talvez é um sim para isso, mas talvez é um não. Mas se for sim, vai, e se for não, fica, pelo amor de Deus, senão vai dar ruim. Mas a vontade de Deus é plena, que você prospere, que você viva em paz, que você tenha alegria. Mas pastor, como eu vou ter essa convicção? Se você ouvir Deus. E sabe qual que é a diferença dessa história, que chega e começa a me animar? É que o paralítico encontrou Jesus, gente. E o que restaurou ele, foi esse bate-papo com Cristo. O que mudou a parada foi conversar com ele. E através de Jesus veio a pergunta: o que você quer? E ele contou e se manifestou a cura. Sabe o que eu quero chamar a atenção nesse sentido qual lado você vai saber, Reinaldo? Direita ou esquerda? Fale com Cristo. Entrega seu caminho a Ele. E a palavra diz que Ele tudo fará. Sabe o que a palavra diz? Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Sabe o que significa, Ricardo? Tenha prazer em Deus, que Ele vai cuidar de você, e você vai ouvir a voz que você precisa, para as direções certas que você precisa tomar. Porque deixa eu dizer algo para você, ontem eu fui numa reunião com um cliente, e foi muito engraçado, porque pensa num cara que é extremamente ansioso. Só que eu comecei a reunião e ele quis cantar de galo comigo. E aí eu estava no meio de uma negociação, e vocês sabem, trabalho como corretor de imóveis, tem uma imobiliária. E a primeira coisa que ele me disse é o seguinte: eu sou frio em negócio. Eu não estou ansioso em nada. Não tenho pressa de nada, estou decidindo na boa. Eu olhei para ele e falei assim: você talvez seja assim, mas sua mulher não é, e bota a pilha em você. Aí ele deu risada, e no meio da reunião ele começou a ficar agitado. Aí eu falei aquele negócio que eu não era ansioso, mas eu sou extremamente ansioso, eu quero resolver. Sabe, quando eu vou para a ansiedade, para a emoção, coisas que eu preciso decidir, coisas que eu preciso ser curado, transformado, a minha cura,
A minha solução do problema, ok? Entenda essa cura, porque aqui não tem nenhum paralítico. Mas se tivesse, poderia ser curado hoje em nome de Jesus, porque há poder no nome de Jesus. Mas talvez a sua dor, a sua necessidade é ter ciência, consciência e convicção para uma decisão, ou é crer para algo, ou, eu não sei você, mas talvez se você está vivendo um momento apertado financeiro, que seja liberado sobre você graça e favor, um milagre financeiro ser vivido. Eu não sei qual que era a dor, mas eu sei que se você conversar com Jesus, vai chegar uma solução. E é sobre isso que eu estou falando nessa noite. Não é sobre colocar tudo na força do seu braço, não é colocar tudo nas suas emoções. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Nessa semana, já até quinta, né? Eu acho que já deu alguns diazinhos para poder a gente viver essa semana. De segunda até quinta agora. Faltamos só 3 dias para encerrar a semana, né? Sexta, sábado e domingo. Deixa eu te fazer uma pergunta e revela aí para mim, levante sua mão e participa comigo. Quem essa semana já ficou feliz durante a semana com alguma coisa? Se alegrou com alguma coisa? Ficou feliz? Quem essa semana já ficou bravo com alguma coisa aí? Quem essa semana já ficou triste com alguma coisa aí? Quem essa semana já se frustrou com alguma coisa aí hoje? Quem essa semana já teve a possibilidade, todos nós que estamos aqui, de viver algo pela emoção? Imagina se Deus funcionasse pelas nossas emoções. Pelo amor de Jesus Cristo, graças a Deus não é assim que funciona. Imagine que aquilo que Ele manifestasse, ou se Ele fosse assim, o dia que Deus acordasse bom, Ele te abençoa. O dia que Ele não acordar bom, Ele não vai te abençoar. Quando Ele achar que... Não, Deus não é assim, o caráter dEle é imutável. O caráter dEle é íntegro. Deus, Ele é alguém que não tem sombra de variação. Ele não muda. Ele não arreda o pé daquilo que Ele disse em sua palavra. Então, querido, deixa eu dizer algo para você. Esse é o grande segredo da vida. Não fique indo e voltando, indo embora de Betesda e voltando de Betesda, indo de Betesda, voltando de Betesda. Vai no lugar do problema, sai do lugar do problema. Sai do lugar do problema. Que saudade daquele probleminha lá de estimação. Deixa eu voltar lá de novo. Pare com isso. Tome uma decisão, por uma vez por todas, de ser guiado por Deus. Sabe, quando nós andamos assim, mesmo em meio aos problemas, nós encontramos paz. Mesmo em meio à dificuldade, nós encontramos paz. Outra coisa que muitas vezes parece uma coisa, nós somos da palavra da fé, pregamos que Deus realiza todas as coisas, a fé é manifestada através da nossa convicção, da nossa confissão. Jesus, Ele na cruz conquistou todas as coisas, amém? Amém? Você é vitorioso, você é abençoado, você tem força de Deus, Deus habita dentro de você, amém, querido? Você recebe isso? Ou você é forte, você corre, você se alegra, a alegria do Senhor é a tua força. Mas mesmo com tudo isso, quem já pensou em desistir? Levanta a mão. Entenda, essa toda realidade não está nas suas emoções e nem na tua mente. Essa realidade está no Espírito. E é sobre isso que nós estamos falando nessa noite. De pegar a realidade do que nós somos em Cristo Jesus, tirar de fora e extrair. Tirar de dentro e extrair para fora. Eu fiquei pensando, o que eu falei agora, Jesus amado? Tirar de dentro e colocar para fora. Ou outra expressão, trazer do céu para se manifestar na terra. E acalmar o nosso coração. Sabe, se tem alguém que você pode derramar o seu coração, é Jesus. Mas deixa eu dizer para você,
não fica apenas nessa parte de uma oração e de um relacionamento. Quem conhece pessoas que quando você senta, só conta história triste? Conhece? A gente foge dessas pessoas. Lá vem fulano. Lá vem fulano, vai contar mais uma história triste. Lá vem fulano, vai vir murmuração. Se está sol, reclama do calor. Se está chovendo, reclama do quê? Da chuva. Se está nublado, queria sol. Se está frio, queria que tivesse quente. Se está quente, queria que tivesse frio. Pelo amor de Deus, uma pessoa assim, gente. Mas nós conhecemos. E se você é uma dessas, está amarrado em nome de Jesus. Vira gente boa, por favor, que senão você é muito chato. Nós precisamos entender que o poder de Deus se manifesta em nós. Então, quando eu e você colocamos isso como primícia no nosso coração, nós estamos entendendo que nós saímos de Betesda. Eu quero misturar essa passagem com um entendimento de que, lembra aquela passagem onde os discípulos de Jesus Pedro e João estavam subindo a orar ao templo, e tinha na frente do templo um paralítico, também. Aquele paralítico, ele ficava ali todos os dias, mas ele nunca teve a ideia de entrar naquele lugar para ser curado. Mas um dia ele encontrou homens de Deus, que, quando foram perguntados, me dá uma esmola, você pode fazer alguma coisa por mim? Tiveram a ousadia de dizer, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta, toma o teu leito e anda. Pastor, por que você está contando essa história misturando com Betesda? Porque o grande ponto é, você é o paralítico ou você é Pedro e João declarando sobre a outra pessoa, receba virtude porque eu tenho virtude? E sabe, muitas vezes, e eu de fato, como você, todos nós temos áreas para sermos curados por Deus. Talvez em alguma área eu esteja manco, mas o que eu quero que você saia dessa noite, e eu também entendendo, e você entendendo, Ele quer te curar, Ele quer tocar nessa área aí, Ele quer entrar nesse quarto escuro, para que haja luz. E eu e você, se você tiver manco numa área, se permita receber a mensagem de hoje, levanta, toma o teu leito e anda. Agora, qual que é a plenitude do Senhor para as nossas vidas? Que nós sejamos curados, transformados em todas as áreas, e que nós possamos derramar a nossa vida para outra pessoa. Porque o grande segredo é, aquilo que eu recebi de graça, agora eu estou dando de graça. A virtude, a vida com Deus. E as pessoas que estão ao meu redor são tocadas. Sabe, o grande segredo é entender a nossa vida e darmos passos na direção de Cristo. Partindo para encerrar, se eu paro e penso sobre essa passagem do paralítico, todas as vezes que aconteceu milagres na Bíblia, tanto na época de Jesus, quando Jesus se posicionou, mas quando os discípulos também se posicionaram, e quando nós aqui nos posicionamos, sempre foi porque alguém que entendeu a sua necessidade, mas também ele entendeu que a resposta estava nele, porque ele precisa acompanhar de fé. E aí eu encerro e parto para encerrar dizendo, será que a fé, ela falha? Fala não. Mas será que nós podemos desanimar na fé? Quem já desanimou na fé aí? Confessa aí, levanta a mão. Gente, eu vou levantar também se você... É que o que acontece às vezes talvez alguns, quando desanima na fé, desce 5 centímetros, e logo percebe e volta. Mas tem uns que desanima na fé,
e volta e desce 1 metro. Tem uns que desce 10. É muito mais difícil voltar. Mas pode vir sobre nós, às vezes, algo que pode tentar nos abalar. Mas nós precisamos estar renovando a nossa mente, a nossa fé, porque a fé nunca, fala comigo, nunca vai falhar. E se por acaso um dia algo vier tocar o nosso coração, um sofisma de Satanás, querendo nos enganar, para nós nos animarmos, eu e você estamos firmados em Cristo Jesus, nós somos inabaláveis, nós estamos firmados na rocha e não na areia, e a palavra de Deus nos torna avantes, nós não vamos retroceder, e é isso que muda a nossa história. Pastor, o que eu devo fazer quando eu desanimar? O que eu devo fazer quando a aflição vir e balançar as minhas emoções? Não deixe que essa oscilação traga você para baixo, mas se você percebe que alguma coisa mudou, corra diretamente para Ele, para que Ele anime o seu coração de novo. Sabe, muitas vezes perguntam para mim, pastor, como você consegue talvez enfrentar tantas coisas, como você faz tantas coisas, ou escuta tantas coisas, passa por tantas coisas, e isso não afeta a sua pessoalidade, porque eu entendi, que mesmo que eu oscile, eu preciso voltar rápido, mesmo que algo chegue e balance meu coração, eu preciso estar pronto, rápido, para ir no lugar certo novamente. Sabe por quê? Porque quando eu saio do lugar certo, medo entra, incredulidade entra, raiva entra, amargura entra, frustração entra, e eu mudo o meu coração, e se eu mudo o meu coração, eu não consigo manter ele puro. Puro para quê? Para receber a boa e infalível palavra de Deus, e o seu coração e o meu ser considerado bom solo. Você lembra dessa parábola? O semeador saiu a semear. O que é a semente que esse semeador saiu a semear? É o quê? Palavra. E as sementes foram caindo em terras, em solos diferentes. Alguns solos ela não pôde frutificar, outros até ela começou, mas morreu. Mas o bom solo sempre irá frutificar. Como que está o seu coração? Está acompanhando fé? Você está guardando Ele? Está entendendo que você precisa misturar fé nisso? Ouvir a voz de Deus, tomar posse daquilo que você é em Cristo Jesus, daquilo que você tem em Cristo Jesus, daquilo que você pode em Cristo Jesus, e não se deixar abalar. Sabe, uma frase que eu costumo dizer para mim é o seguinte: você tem direito a 5 segundos de frustração. Passou 5 segundos, volte no eixo, rapaz. 5 segundos. Mas pastor, eu gosto de ficar dias. Que besteira. Que besteira. Pastor, eu gosto de ficar horas. Que besteira. Eu gosto pelo menos de sentir um pouco de raiva, pastor. Está amarrado, querido. Acorda. O que isso acrescenta na sua vida? Nada. 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 Sabe, quando nós amadurecemos desse jeito, nós entendemos que é apenas mais um assunto para nós resolvermos junto com Ele, que é o solucionador de todos os nossos problemas. Veio algo no meu coração e eu vou encerrar com isso de verdade. Eu não sei você, eu não sei quantos aqui são donos de negócio, ou são donos do seu próprio negócio, empresa, ou empreendedor, ou é autônomo, ou trabalha por CLT. Aqui a gente tem uma mistura aqui, amém, gente? Tem uma mistura aqui, né? Mas eu tenho certeza que você já passou por coisas na sua vida de trabalho, nessa área financeira, ou nessa área de trabalho, que mexeu com você. Eu não sei se você aprendeu, mas tem dia que você está lá em Simão, e tem dia muitas vezes que você está passando por um momento de vale, aonde você vai sair em nome de Jesus. Mas sabe, querido, deixa eu dizer algo para você.
Nos momentos de vales nós aprendemos tantas coisas. E no momento de montes nós aprendemos muitas coisas também. Mas sabe, entenda, Deus está com você em todos os momentos. Por que, pastor, você está dizendo isso? Eu não sei, mas veio no meu coração. Eu não sei se você está num vale, ou não sei se você está num monte, e eu também não sei se você está numa planície, que às vezes também nós temos fase que parece que está tudo igual há muito tempo. Como que está? Está do mesmo jeito do ano passado, tudo bem. E como que está agora? Está tudo do jeito, faz 3, 4 anos que está, ó. Eu não sei. Pode ser planície, pode ser monte, ou pode ser vale, mas aprenda em toda a estação e saiba, Ele está com você. Aprendi com a vida, nem todo momento de vale dura, mas nem todo momento dura também de monte para sempre, e nem todo momento de planície dura para sempre. Aí gente, eu tenho 40 anos, mas eu sou nascido e criado dentro do berço evangélico. Então quem é um pouquinho mais velho na fé vai lembrar desse cara. Mas tem uma música que eu gosto dele, eu achava um show. Quem conhece Nelson Ned? Levanta a mão. Quem conhece o Nelson Ned? Quem conhece? Você conhece, Reinaldo? Um baixinho assim, tem um vozeirão. Mas tudo passa. Quem já ouviu cantar? Tudo passará. Aquele vozeirão que ele tinha. Meu irmão, tudo passa. Vai passar. Vai passar. Continue olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé. Continue andando na direção certa e não volte para Betesda nunca mais. Não volte para lá. Eu combinei que acabava. Tocou até o sinal. Não volta, querido. Dá agitada na poeira, sacode a poeira, chacoalha, estufa o peito, cabeça para cima e segue o caminho. Ah, mas pastor, está tudo bem. Continue seguindo do mesmo jeito. Guarde a sua vida e caminhe. Porque Deus tem para nós a plenitude do Senhor. Amém.